Vamos ler então. Os que serão condenados. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, os homicidas, aos fornicadores, feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Deixa eu falar uma coisa para você, olha para mim. Quem viu aquele vulcão lá do Havaí, em erupção? Você viu o que as lavas fizeram? Aquilo ali é que vai ser o lago de fogo. Nada consegue deter aquilo ali, nada. A não ser, no caso ali, que o vulcão pare. Mas nas profundezas da terra, se você estudou ciência, na minha época era ciência, o centro da terra é 100 vezes mais quente do que o sol. O centro da terra, que é exatamente aquilo que você viu, as lavas, é 100 vezes mais quente do que o sol. E é para lá que vão todas as almas que desobedecerem a Deus. Os que estão no inferno vão ser lançados dentro do lago de fogo, como você acabou de ler aí. No finalzinho, a sua parte será aonde? No lago que arde com fogo e em o que é o quê? A segunda morte. As pessoas que estiverem dentro do lago de fogo, elas vão querer a morte, mas não vai ter morte, porque ela já está morta. E quem vai estar lá, bispo? João destaca alguns tipos de pessoas que não terão direito de entrar na Nova Jerusalém e serão lançados no lago de fogo e enxofre, juntamente com Satanás, o inferno, a morte, o anticristo, o falso profeta e todos os que rejeitaram. São eles. Covarde. Quem é esse covarde? O sentido espiritual são os que perseveram, os que não perseveram na fé devido perseguições, difamações, injustiças sofridas. A pior covardia é a qual? A timidez na fé é uma ofensa para Deus, que nos empoderou com imensa autoridade e determinou que tudo é possível ao que, curiosamente, eles são o primeiro do que? Olha para mim, segura a folha, não leia não, por favor, olha para mim. Esse tipo de covarde é a pessoa que está dentro da igreja e não assumiu a fé nele. Está aqui, mas é um covarde. Por quê? Porque não assume a fé em Jesus. Começa a vir as perseguições, porque vai vir, não tem jeito. Veio para mim, veio para o bispo, veio para outros bispos, para outros pastores, e vai vir para você. Perseguição de parente, perseguição de vizinho, perseguição do trabalho. Bispo, eu não estou passando por isso. Você ainda não assumiu ele. Você quer saber se você assumiu Jesus? É quando você é perseguido por causa dele. Não tem jeito. Então tem pessoas que não aguentam as tribulações em casa, com o marido que chega a ponto de falar: ou você deixa a igreja, ou eu te deixo, como meu pai fez comigo. Ele mandou escolher, ou casa, ou igreja. Eu falei, nem casa nem igreja, eu quero Jesus. Ele me botou para fora de casa, eu fui dormir na igreja. E ainda bem que o pastor permitiu. Então muitos estão dentro da igreja, mas não assumem Jesus. Vivem bebendo, fumando, se prostituindo, drogando, se masturbando, e assim vai. Eu não vou entrar em detalhe, porque você sabe o que é pecado. Você não assumiu Jesus. Você não está em cima do muro, porque quem está em cima do muro está do lado do diabo. Você continua com ele, mesmo dentro da
Embora o Senhor Jesus está te oferecendo a vida eterna. Ele está oferecendo você a vida eterna, a salvação, mas você está recuando diante disso aí, ó. Perseguição, difamação, injustiça. Porque a maioria das pessoas pensa assim: eu vou assumir minha fé em Jesus e minha vida vai mudar. No início é guerra, é muita guerra, não é fácil não. Aquele que mais amava você vai ser o seu pior inimigo. O meu pai se tornou o meu pior inimigo dentro de casa. O meu pai. Nunca o meu pai tocou um dedo em mim quando eu não tinha Jesus, nunca. Pelo contrário, somos 4 irmãos, o meu pai bateu nos 3 e nunca tocou o dedo em mim, nunca. Mas foi eu assumir minha fé em Jesus, ele me botou para fora de casa. Mas eu estou aqui, ó. Não fui covarde. E se tiver que morrer por ele, eu estou pronto. E você? Antes de você falar, veja se você, por exemplo, não reclama do problema que você está passando. Uma dificuldade pequenininha você deixa de vir na igreja. Choveu muito, você não vem. E coisas assim. Se isso impede você de vir buscar Ele, imagine uma arma na sua cabeça. Imagine a polícia entrando por ali, ó, como fez várias vezes na Igreja Universal. E eu cansei de ver. Polícia Federal entrando dentro da igreja, batendo na gente, e todos eles com um cigarro na boca, fumando dentro da igreja. Dentro dos escritórios da igreja, afrontando a gente terrivelmente. Eu, quando era incrédulo, eu roubava quando era incrédulo, roubava muito, roubava no meu trabalho, eu roubava na rua. Nunca fui para a delegacia, nunca fui chamado na delegacia, sequer um policial me parou. Mas quando eu me tornei pastor, eu fui 4 vezes. Você está rindo? 4 vezes. Você está rindo? Tem gente que por nada já reclama e murmura. Incrédulos são os que duvidam da o quê? E ainda zombam daqueles que... Ou seja, olha para mim por favor, só para você entender, a Bíblia não é para o povo que está lá fora, a Bíblia é para quem está dentro. Então, essa palavra que você está lendo aqui, que está no Apocalipse, ele não está falando dos abomináveis, dos incrédulos, covardes do mundo, não. Está falando dos que estão aqui dentro da igreja. Incrédulos que estão aqui. Quem aqui, pessoas sentadas do seu lado, já criticou a fogueira santa? Levanta a mão. É desse tipo de incrédulo que a gente fala. Não só por causa da fogueira santa. Tem gente que a gente está pregando aqui e ela está aí dentro assim, está dentro dela. Não é bem assim não. Como não é bem assim? Se está escrito aonde? Eu não estou falando de mim, eu estou falando de mim? Está falando do incrédulo na Bíblia. É o incrédulo que ouve a palavra, mas não acredita. E ainda zomba de quem crê. Está aqui, está olhando para mim agora, dentro da igreja. É incrédulo, vem para a igreja, conquista a bênção, mas quando se trata de determinadas coisas que mexem na pessoa, ela não acredita. Abomináveis, esta palavra significa pessoas que se fizeram detestáveis por seus crimes e comportamentos repulsivos a quem? E ao próximo. Atitudes que a pessoa toma, que até o diabo chega assim: olha, vou dizer uma coisa, você é pior do que eu. Porque tem gente que é difícil de acreditar
que pessoas de dentro da igreja, às vezes, pai deseja a própria filha. Eu não estou falando besteira não, tá? Porque tu acha que eu nunca vi isso? Eu nunca sentei para conversar? É incrível isso. É incrível maridos que estão aqui sentados, não é só aqui, mas em qualquer igreja, e que os pensamentos com a esposa são horríveis. Homicidas, na linguagem divina, homicida não é somente aquele que tirou a vida de, mas também o que odeia o quê? Que faz isso aqui, ó. Está dentro da igreja. Vem cá, Bicho Santana. Está dentro da igreja. Está aqui. Mas no cantinho faz fofoca. Pai, fulano falou isso aqui de você. Mas não é para você rir não, é para você pensar. Pensa. Um comentário seu de alguém contra essa pessoa, você pode estar lançando a alma dela onde? Mas a sua também vai. Porque você acabou de jogar ele contra o outro. Isso tem? Isso acontece? É isso aí que está aí, ó. É o assassino que mata as pessoas com a língua. O assassino que mata as pessoas com a língua, inventa, faz coisas que, escreve coisas que não deveria. Será que tem? Tem não, né? Tem. Tem muito? Tem. E no dia do juízo, como é que você vai fazer? Como é que a pessoa vai fazer? No dia do juízo final, o que a pessoa vai fazer? Porque eu volto a dizer, pessoal, isso aqui não é para o povo lá fora, está falando de quem? Que está dentro da igreja. Porque é óbvio que o assassino não vai para o céu, ou vai? É óbvio que o prostituto, enfim, você sabe, não vai. Então está falando de pessoas que estão dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Você assistiu a novela A Terra Prometida? Quem assistiu? O que o sacerdote fazia? Cobiçava a mulher. Sim ou não? Cobiçava. Tinha casos, relações sexuais com mulheres em cima do altar. Mas isso está na Bíblia, que ele fez isso. A Bíblia mostra, fala desse sacerdote que vivia se prostituindo. Mas quem olhava para ele era um homem santo de Deus. Quem olha para a senhora, para o senhor, quando entra na igreja, acredita que você é o quê? Cristão, que você é de Deus. Mas como dizia minha avó, quem te conhece que te compre. Sim ou não? Mas Jesus, Ele dá para você o privilégio de você ser salvo. Amém, pessoal? Porque, gente, levanta a cabeça. É triste saber que pessoas que estão dentro da igreja vão perder a salvação. Os que estão lá fora, a gente compreende fazer o quê? Mas dentro da igreja, é triste saber que tem pessoas dentro da igreja que não se consertam, não se endireitam, elas ouvem a palavra, não se consertam, mas isso não é só membro não, é obreiro, é pastor, é evangelista, e assim vai. E assim vai. Não se conserta, não se decide. Infelizmente. Fornicadores, olha esse aí, ó. São aqueles que vivem na prática de manter o quê? Relações sexuais fora da aliança do... Não é só falar do casal, é o casal também que no casamento tem relações sexuais de forma contrária ao que está escrito.
É solteiros que vivem, é você namorado que namora e tem relação com a sua namorada, com o seu namorado. Ah, mas Deus entende, a minha carne é fraca. Pois a sua carne vai te conduzir ao lago de fogo. É o sacrifício. Uma senhora falou assim: bispo, por que é tão difícil ser salvo? Eu falei: senhora, a senhora tem ideia do como é lá em cima? A senhora tem ideia? Digamos que a senhora tenha 100 bilhões de dólares, 100 bilhões de dólares, que dá aí aproximadamente 400 bilhões de reais, e oferecem para a senhora uma casa que custe 100 bilhões, só não compra? Compra, claro, eu tenho 400, 100 bilhões para mim. Agora, imagine a morada lá em cima, qual é o valor? Dinheiro compra? Qual é o valor, bispo? É o sacrifício diário, constante. É o sacrifício dos olhos, é o sacrifício do ouvido, é o sacrifício da língua, é o sacrifício da mente, é o sacrifício da mão, é um sacrifício constante. Tem gente que reclama da fogueira santa. Ah, mas a fogueira santa, mas para que sacrifício? Você que reclama de sacrifício financeiro, é porque você não faz o espiritual. Olha para mim, perguntar para os homens: o que é mais fácil para você, homem? Colocar 100 mil aqui no altar, ou deixar de olhar para determinadas mulheres? Não precisa falar não. Ah, você está rindo? Você está rindo porque você faz, né? Você faz, né? E tu acha que isso é normal. Está escrito no Velho Testamento que se você se deitar com uma mulher, você está se prostituindo. Se você é solteiro. Casado, você está adulterando. Se você se deitar no Velho Testamento. E no Novo, você olhou e desejou, tu já se prostituiu, já adulterou. Então quantos adultérios você já cometeu? Quantos? Isso é para homem e mulher, não sou eu que estou dizendo não, está na Bíblia. Você não precisa ir para a cama para se adulterar, para se prostituir, basta você olhar. Basta você olhar e desejar. Para você, mulher, o que é mais fácil, tu botar 10 mil reais aqui ou controlar sua língua? Porque a Bíblia diz que para a mulher controlar a língua é impossível. Ah, você está rindo? Você está rindo? Se você está rindo é porque você é exatamente assim, né? Eu estou pregando a palavra de quem, pessoal? E eu estou falando alguma coisa de mim? O que é mais fácil, botar dinheiro no altar ou o sacrifício da salvação? Hein, pessoal? O que é mais fácil? Botar no altar dinheiro ou sacrifício? Dinheiro ou sacrifício? Não é dinheiro, não é mais fácil? Porque você bota dinheiro hoje, amanhã você tem de novo. O sacrifício da salvação é todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Você tem que sacrificar seus olhos, tem que sacrificar sua boca, você tem que sacrificar. Por quê, bispo? Olha o que está escrito lá em João. Olha que coisa bacana. Para você que está sacrificando os seus olhos, sua boca. João 3,16. Porque Deus amou. Achou? João 3,16. Porque Deus o quê? Amou ao mundo de tal maneira que emprestou. Fez o quê? Deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não, mas tenha a vida. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse. Quem nele crê, só para você entender, olha para mim, esse crê aqui, não é, eu creio em Jesus, não,
Esse crer aqui no original, olha para mim, significa se entregar. Largar tudo de errado, abandonar tudo de errado e se entregar. Isso é crer. Eu creio em Jesus, então eu vou dar minha vida, eu vou abandonar as coisas erradas e vou viver para Ele. Isso é crer. É o que a Bíblia fala. Quem nele crê não seja o quê? Julgado. O que não crê, vai ser ou já está? Já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho. Então, pensa comigo, a salvação é fácil ou é difícil? Mas quem pagou o preço maior? Então, eu vou pagar o meu. Amém? Feiticeiro, os que praticam feitiçaria e são supersticiosos, aqueles que tomam decisão de acordo com os... Só olha para mim, tá assim de igreja evangélica assim, ó. A pessoa vai tomar uma decisão, eu vou falar com a irmã tal, porque ela vai revelar para mim. Eu não preciso de revelação ou de que alguém me oriente. Isso aqui para mim é suficiente. Está cheio de bruxo dentro da igreja. Cuidado. Cuidado, hein? Ou prognosticadores e os que praticam do ocultismo. Inclui-se neste grupo os que se rebelam contra a espiritual. A rebeldia é considerada tão séria quanto o pecado de quê? Vamos ver? Pega a Bíblia aí lá em 1 Samuel, quando Deus fala sobre a feitiçaria, que é igual rebeldia. Primeiro Samuel 15, 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e porfiar. O que é porfiar? Discutir, contender e discordar. É como iniquidade e idolatria. Olha aí. Sabe a pessoa que ela está ouvindo a palavra, mas ela mas não é bem assim não. E quando acaba a reunião, ela sai tecendo comentários. Ela começa a falar, não concordei muito com o bicho falou não. Qual do rapaz aí que está atrás aí, ó, do seu lado? Olha para o seu lado aí, tem um dormindo aí de boca aberta aí, ó. Sabe quando você ouve a palavra e a palavra é forte, mas não é bem assim. Um pastor falou assim para mim, bispo, só acredita que tem um membro da minha igreja que deixou de vir na reunião porque a gente fala muito de salvação. Eu falei, eu tenho certeza que ele deixou de vir porque ele sabe que não vai ser salvo, ele não gosta de ouvir. Eu falei, é verdade, a esposa dele é da igreja e falou exatamente isso. Porque quem não gosta da verdade, quando começa a ouvir a verdade, a consciência, que é o nosso maior juiz, começa a te condenar. A palavra de Deus é para nos salvar. Amém, gente? E Deus quer salvar você. Dê graças a Deus porque você está aqui. Dê graças a Deus. Ele te escolheu para salvar você. Mas olha para mim. O diabo também está de olho em você, como está de olho em mim. Mas se eu obedecer a palavra, ele só vai ficar de olho, mas na nossa alma ele jamais vai tocar. Amém? Então, o pecado de rebelião é igual feitiçaria. O que é rebelião? É 2, 3 pessoas se unirem. Eu não concordo com isso não. Não concordo não. Eu não sei, eu acho que isso aí está errado, não é bem por aí não. A primeira rebelião foi aonde? Aonde? Idólatras, os que amam, veneram e consideram alguém ou algo como que? Ou mais do que Deus.
é aqueles que deixaram de vir hoje de manhã, agora, para ficar com quem? Com a mamãe. É esses. E outros que deixam por causa disso ou daquilo. Você tem gente que idolatra homens. Eu gosto da reunião do bispo tal. Olha, mas quando entra aquele outro, eu não gosto não. Tem gente assim? Isso não é idolatria não, é idolatria? Cuidado, pessoal. Em outras palavras, idolatria é colocar em primeiro lugar na vida qualquer pessoa ou coisa no lugar que deveria ser ocupado apenas por Deus. Agora veio forte. Todos os mentirosos, a única categoria com a ênfase de quê? Todos. Deus o quê? Lê mais alto. Deus o quê? Odeia a mentira, pois o diabo é o pai. Mentirosos são os que torcem e negam. Então escuta aqui, por favor. E eu quero até que você fique em pé, por favor. Eu sempre aprendi na igreja. Fique em pé, por favor. Olha para cá. Eu aprendi muito com o Bispo Macedo, que a pessoa que mente, ela é capaz de matar, roubar, trair, enganar. Porque mentira é desvio de caráter. Aqui está bem claro, todos os mentirosos, ou seja, não importa se a mentira é pequena, é mentira, é do diabo. Essa pessoa vai ser condenada. Mas eu menti para ajudar. Não existe mentira para ajudar, pessoal. Toda mentira provém do pai dela. Quem é o pai? Você mentiu, você acabou se tornando filho. Esta lista, obviamente, não é completa. Ou seja, não inclui todos os tipos de pessoas que não herdarão a salvação. Não estão aqui, por exemplo, os religiosos. Quais são religiosos hipócritas? É o que manda você fazer e ele não faz. Fala para você fazer, condena quando você não faz. Mas é mais ou menos assim: coa um mosquito, mas engole um camelo. É hipócrita. O hipócrita também não vai herdar a vida eterna. Pode ter certeza. O propósito que Jesus severamente condenou, o propósito desta lista é ressaltar atitudes que são notórias e condenáveis. É claro que a inclusão dessas pessoas nesta lista não significa que quem pratica ou praticou estas coisas não tem o quê? Tem, é só se arrepender. Ao contrário, o céu estará cheio de pessoas com um ou mais desses pecados em seus currículos terrenos. Aqueles, porém, que não receberão o quê? Será porque não se arrependeram deste pecado, nem aceitaram estes receberão a segunda morte, passar a eternidade longe da presença de Deus em tormentos. Olha para mim, não mexa na folha não. Esse vídeo que você vai ver agora, aliás, são dois. Primeiro, uma profecia, presta atenção aqui em mim, que já se cumpriu e que vai se cumprir. Ou seja, parte dela já se cumpriu e parte dela vai. Depois você vai ver outro vídeo que está passando na televisão em Israel. Olha o que os israelenses já estão avisando. E se tem alguém que conhece as profecias
do Velho Testamento são os israelitas. Preste atenção no primeiro vídeo, por favor. Preste atenção. Estudo do Apocalipse, a Porta Dourada. A primeira parte se cumpriu. A segunda parte ainda irá se cumprir. A profecia. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Ezequiel, capítulo 44, versículos 1 e 2. Parte da profecia cumprida. A Porta Dourada é a mais conhecida e mais misteriosa de todas as portas da cidade velha de Jerusalém. Debaixo do portão atual se encontram os portões originais, que remontam a mais de 2000 anos. Há quem diga, inclusive, que se trata de um dos remanescentes das construções do rei Salomão. A Porta Dourada, Sha'ar HaRashamim, Porta das Consolações, na parte oriental da muralha da cidade velha em Jerusalém, tem um significado especial, principalmente no dia de Yom Kippur, o dia do perdão judaico. Se a porta fosse aberta, daria acesso direto para a esplanada do templo em Jerusalém. Já pelo lado de fora, a vista se abriria para o Vale de Cedron, e o Monte das Oliveiras poderia ser visto adiante. Lá está a Porta Oriental, ou também chamada na Bíblia de Porta do Vale. O termo dourado é devido ao seu vão ter sido fechado com o mesmo tipo de pedra da muralha, que, por sua coloração amarelada, reflete com intensidade os raios do sol nascente, uma vez que ela se localiza no lado oriental, ou seja, frente ao leste. De acordo com a Bíblia, o Senhor Jesus atravessará o Vale do Cedron e entrará no Monte do Templo através desta Porta Dourada Oriental, exatamente como fez há 2000 anos. Para aí, por favor. Jesus entrou por essa porta, estava montado em um jumentinho. Então ele entrou pela primeira vez por essa porta. A profecia já se cumpriu. Aí fecharam a porta para se cumprir outra profecia. E essa porta vai se abrir para Jesus entrar por ela de novo. Está escrito. Solta. Esta porta conduzia ao pátio do santuário e posteriormente ao Santíssimo Lugar, o conhecido Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote entraria uma vez por ano. Quando Jerusalém estava sob o domínio dos árabes, durante o reinado de Saladino, um estudioso muçulmano tomou conhecimento da profecia quanto à vinda do Messias judeu, que reinaria sobre as nações. Sendo assim, para evitar o cumprimento profético, o rei Saladino mandou que esta porta fosse selada. Ironicamente, mal sabia ele que naquele momento estaria facilitando o cumprimento da profecia, pois o Senhor Jesus retornará através da Porta Dourada, ou seja, pelo mesmo lugar onde passou outrora. Tempos depois, outros muçulmanos fizeram um cemitério em frente à Porta Oriental, pois eles sabiam do mandamento judaico, Mitzvot, que proíbe o sacerdote de passar por cima de um lugar onde esteja enterrado algum morto. E todo aquele que sobre a face do campo tocar algum que for morto pela espada, ou outro morto, ou aos ossos de algum homem, ou a uma sepultura, será imundo 7 dias. Números 19, versículo 16. Tal atitude tornaria o sacerdote impuro, e o Messias, na condição de sumo sacerdote judeu, não se atreveria a descumprir esta lei. E agora? O mais curioso de tudo é que a Bíblia fala sobre uma fenda que se abrirá no Vale de Cedron, entre os montes do Templo e das Oliveiras, quando o Senhor Jesus por ali regressar. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Seria essa fenda a maneira gloriosa de remover os túmulos muçulmanos e abrir definitivamente a Porta Dourada? Veremos. Sabemos que por 2 vezes tentaram abri-la e não conseguiram. Mas conforme profetizado, a porta permanecerá fechada até o dia do Senhor Jesus passar por ela e adentrar o templo, de onde reinará com seus vencedores, os cristãos, por 1000 anos.
O profeta Ezequiel proclamou que o Messias entraria pela porta oriental, acessando o terceiro templo, que em breve será reconstruído. Ezequiel 43, versículos de 1 a 5. Esta profecia é uma das mais importantes. Prova disso é o fato de judeus e cristãos concordarem que o Messias entrará por esta porta e reinará em Jerusalém durante 1000 anos, onde o mundo todo irá glorificá-lo. Na próxima semana, continuaremos com as profecias. Amém. Então, essa profecia é importantíssima, para que você entenda, tanto os judeus quanto os cristãos concordam com a mesma coisa. A porta, Jesus, os cristãos, judeu não, mas cristão, Jesus entrou por ela. E ele vai, para os judeus, o Messias vai vir. Para nós cristãos, Jesus vai. Está dando para entender ou não? Para os judeus, o Messias vai vir, ou seja, pela primeira vez. Para nós cristãos, Jesus vai vir ou seja, voltar. Mas tanto os judeus como os cristãos concordam. Jesus vai passar pela porta dourada. Ela foi fechada, se cumpriu uma profecia. E ela vai ser aberta. Agora veja esse vídeo. E veja se Jesus está voltando ou não. Que está passando em Israel. Na televisão israelense. Apaga a luz aqui, meu filho. Por favor. Solta. Come on, it's time for shul. You know, it's Tisha B'Av today. These are not. Deixa assim, deixa aí. Isso está passando nas televisões todas de Israel. Será um sinal? Um aviso? Eles conhecem as profecias. Então eu pergunto a você: dá para ficar brincando? Não dá, pessoal. O arrebatamento não vai ter aviso. Ai de você, mãe. Ai de você, mãe.
que não tiver convertida, seu filho vai ser tirado de você e você vai ficar. Ai de você. A Bíblia diz, onde tiver dois, um vai e outro fica. Então não dá para brincar. Amém, pessoal?